Olá, eu sou o Abel do canal Irmão Negismo, bem-vindo a mais esse vídeo. Dessa vez eu tô na esperança de falar um pouco sobre as línguas na Bíblia. O movimento evangélico atual tem falado muito sobre as línguas, né? Tem feito manifestações e que dizem ser o verdadeiro movimento de línguas, como diz na Bíblia. Só que as línguas aparecem na Bíblia de certa forma, de algumas maneiras diferentes, né? No Velho Testamento, especificamente, tem algumas ocorrências, e eu quero trazer nesse vídeo aqui especificamente as ocorrências das línguas no Velho Testamento, que não são necessariamente os mesmos dons de línguas que a gente vê no Novo Testamento. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho as diferenças e as igualdades entre essas ocorrências, eu quero abordar um pouco no Velho Testamento. Se vocês forem se lembrar, a primeira ocorrência de línguas que existe na Bíblia é no livro de Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 11, quando tem a ocorrência da Torre de Babel, né? Quando, desde do início, né, para Adão e também para Noé, Deus ordena que o homem se multiplique e encha a terra. Na Torre de Babel, o povo queria levantar o nome para si em uma torre que ia alcançar o céu, e todo o povo ia estar junto em um lugar só. Então eles estavam desobedecendo a Deus ao invés de se espalhar pela terra, se ajuntando em um lugar só. E como juízo de Deus, Deus vendo que o povo estava desobedecendo a sua ordem, ele confundiu as línguas. Isso a gente vê lá em Gênesis 11, a partir do 6. Deixa eu ver se consigo colocar o texto aqui. E aí diz assim: o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Então aqui a gente já tem a ocorrência da linguagem. Né? Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. De mal, que ele está querendo dizer, né? Vinde, desçamos e confundamos ali as suas línguas. Então tem uma diferença nas línguas aqui. Para que um não entenda a linguagem do outro. Então a língua é uma confusão aqui no livro de Gênesis. É um juízo de Deus confundindo os homens para que eles não consigam se entender. E aí Deus dali dispersou aquele povo na superfície da terra, ou seja, cumprindo o que Deus queria. Ele julgou o povo para que cumprisse a vontade dele. E cessaram de edificar a cidade. Aí por isso que chamou ali Torre de Babel, porque Deus confundiu as línguas e dispersou o povo. Então essa é a primeira ocorrência. E a gente pode reparar, obviamente, que nessa primeira ocorrência as línguas foram sinônimos de um juízo de Deus. Deus julgando o povo no sentido de condenação. Né? Vocês não fizeram o que eu gostei, então vocês vão ser confundidos. E eu vou frustrar o plano de vocês. Vocês querem fazer uma coisa, eu vou querer que vocês se espalhem sobre a terra. Outra coisa, né? Então essa é a primeira ocorrência. Eu tô um pouco gripado, me desculpem a minha voz, né? Um tempo depois, lá já em Moisés, Deus dá as leis, enfim, ocorreu muita coisa, né? São milhares de anos? Não, aqui não chega a ser milhares de anos, não. Desde o Gênesis até a Torre de Babel, sim, são mais de 2000 anos aí de história. Mas da ocorrência da Torre de Babel até Moisés, passam ali, creio que mais de uns 500, 600 anos, não sei ao certo. Mas quando Deus dá a sua lei, o povo, antes de entrar na Terra Prometida, cada um fica numa montanha e Deus profere lá as bênçãos e maldições, né? No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, deixa eu até abrir aqui, Deuteronômio 28, 28, 49. Enquanto Deus está proclamando as bênçãos e as maldições, né? As bênçãos, se o povo obedecesse às leis, e as maldições, se o povo não obedecesse, né? Entre as maldições está lá, eu vou amaldiçoar o fruto do seu ventre, vou amaldiçoar não sei o que, vou amaldiçoar não sei o que. E no verso 49 diz assim: O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, com o voo impetuoso de águia, nação cuja língua não entenderás. Então, no meio do juízo de Deus, ele fala: quando vocês me desobedecerem, eu vou trazer um povo com uma língua diferente. Então a gente já tem uma similaridade entre a primeira ocorrência e essa outra ocorrência aqui em Deuteronômio. Na primeira,
é um juízo de Deus, confundindo, frustrando os desejos do povo quando o povo estava desobedecendo a Deus. Agora, para o povo de Israel, Deus fala a mesma coisa. Quando vocês me desobedecerem, eu vou julgar vocês e vou trazer um povo de outras línguas para julgar vocês, para destruir, no caso, a cidade deles. E então, na segunda ocorrência, lá no livro de Deuteronômio, a gente também tem as línguas como um juízo de Deus por conta do pecado do povo, né? E tem outras ocorrências ainda, como no livro de Jeremias, que é muito similar, parece como se fosse uma aplicação desse texto de Deuteronômio, né? Que são anos depois também. Jeremias, Jeremias 5, do 12 ao 15, vai falar um pouco sobre isso, como o povo tem desobedecido a Deus, os profetas têm desobedecido a Deus, e ia vir uma nação de outra língua que ia atacar o povo, né? Tá lá em Jeremias. Eu acho que eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou abrir só para vocês verem como tem a ocorrência lá, que é Jeremias 5, no 15. Eu vou abrir, mas se vocês quiserem, vocês podem ler aí do 12 ao 15, que vai falar sobre essa questão. Aí no finalzinho ali do 15 diz: Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que falas. Então, nessas várias ocorrências da Bíblia, a gente vê quando o povo não entende uma língua, é sinônimo de um juízo de Deus, é sinônimo de que o povo não está fazendo alguma coisa que Deus gosta, né? E a mesma coisa acontece no livro de Isaías, que também é um profeta, num período muito próximo ali de Jeremias. Só que a ocorrência no livro de Isaías, ela tem um tom diferente. No livro de Isaías, ele fala que, olha, não tem ninguém mais obedecendo a Deus. Tá todo mundo se vomitando ali, estão todos bêbados. Eu falar com um bêbado é a mesma coisa que nada. Para quem que eu vou ensinar a minha sabedoria? Né? Isso está lá em Isaías 28, no verso 9 até o 12. Eu não sei se eu vou ler tudo, mas diz assim: A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouve? Ninguém escuta o que eu falo, ao ponto dele chegar depois e falar: Acaso os desmamados e os que foram afastados dos seios maternos? Ou seja, será que as crianças de colo vão ouvir os preceitos que eu estou ensinando para o povo? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E aí, o que ele conclui depois ali no 11, né? Porque, digo, pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a esse povo. Ou seja, Deus vai falar com esse povo com uma língua que eles não conhecem, porque eles não escutaram a voz de Deus. O qual ele disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Então, aqui de novo, a gente tem a ocorrência das línguas como um juízo para o povo. Só que nesse caso, aqui diz que ele vai falar com aquele povo com línguas que eles não conhecem. Mas vai falar os preceitos, né? Vai falar preceito, preceito mais preceito com língua de outros povos. Vai falar de descanso alcançado com língua de outros povos, eles não vão ouvir. Então, nessa ocorrência, as línguas são faladas, são línguas estranhas, línguas de outros povos, né, que eles não conhecem, mas falam dos preceitos de Deus. E é essa a citação que Paulo usa no livro de Coríntios para falar sobre o dom de línguas. Então, se a gente for resumir, no Velho Testamento, a gente tem as ocorrências da língua sempre como um juízo de Deus. E até mesmo as citações do Novo Testamento que falam sobre o dom de línguas, fala sobre o dom de línguas como um julgamento para o povo desobediente. No caso, o povo de Israel, no Novo Testamento, que estava ignorando a Deus, né? Eu estou um pouco ruim aqui na minha respiração, mas no Velho Testamento é isso. Se a gente fosse concluir, as línguas, elas foram sempre um sinônimo de juízo, sempre um sinônimo de um povo que fez alguma coisa de errado e Deus está confundindo o povo. Mas no caso dessa última ocorrência,
é um juízo, só que parte desse juízo, essas línguas estão falando das coisas de Deus também. Que era diferente das primeiras ocorrências, né? Nas primeiras ocorrências, o pessoal se confundia e não falava, né? Cada um falava o que queria. Mas nessa última ocorrência, que está apontando para o Novo Testamento, fala que vai ser um juízo, mas as línguas vão falar das coisas de Deus. Então, é isso que a gente tem no Velho Testamento sobre as línguas. Num próximo vídeo, eu vou começar a dar início nas línguas, como elas são abordadas no Novo Testamento, mais especificamente no livro de Atos. Então, acho que para esse vídeo é isso dessa vez. Então, eu te vejo em um próximo vídeo. Até mais.